dia, boa tarde, né? Nós estamos aqui iniciando uma revisão para o nono ano, a partir do capítulo 6, Segunda Guerra Mundial. Só que eu quero começar aqui a minha fala lá na página 100 que fala aqui do Pacto de Não Agressão, né? Opa, diminuir aqui, ó. Na página 102. Tem aqui, ó, a guerra começa pela Polônia. Tem até outra questão que a gente até tinha debatido na sala, que era sobre o avanço, né? O avanço alemão. O avanço alemão começou pela Polônia, né, gente? A Alemanha invadindo a Polônia. Olha, em agosto de 1979, a Alemanha fez acordo com a Rússia, o pacto de não agressão, né? O que era o pacto de não agressão? Era nenhum dos dois se meter caso um entrasse na guerra. Por exemplo, se a Alemanha tivesse guerra com outro país, a Rússia não se metia. Se a Rússia entrasse numa guerra com qualquer um país europeu, a Alemanha não ia se meter. Então, ao contrário de muitos blocos, né, por aí, militares que fazem acordos, tratados, eles fazem para se aliar quando no caso de guerra, né? No caso aqui, a Alemanha e a Rússia estavam fazendo um pacto para não se agredir uma a outra, né? Então, assim, gente, quando a gente fala em ameaça de guerra, a Alemanha ela estava avançando já em vários territórios, inclusive no território francês. Agora, o caso da Polônia era um caso especial, entendeu? Porque a Polônia era uma terra muito visada tanto pela Rússia como pela Alemanha. E a Inglaterra já estava preocupada com essa região. E quando a Alemanha invade a Polônia, estoura a guerra, né? Em 1º de setembro já inicia a guerra. Sabendo que a guerra, gente, ela vai até o dia 2 de setembro de 1945. A guerra vai durar 6 anos e um dia, né? Ela vai entrar pelo 7º ano a guerra, né? Gente, olha, esse pontinho aqui, na página 103, que tem aqui a queda da França, né? A França, ela vai ser invadida pela Alemanha, né? A gente vendo aqui, isso o território francês completo, Paris e tudo, né? Não é só Alsácia-Lorena, não. É todo o território francês. A gente vendo aqui, ó, em abril de 1940, os alemães ocuparam a Noruega. Sabendo que a Noruega, gente, era dois países neutros, viu? Holanda também, Bélgica, não tinha nada a ver com a guerra. Eles não declararam guerra, não queria confusão com ninguém. Mas os alemães, eu acho que para te prevenir, né, caso eles quisessem se manifestar, os alemães já tinham colocado eles como refém. E começou, né, a se expandir rumo àquela parte mais ocidental da Europa, né? Porque no momento, antes de sair, ela estava mais rumo ao Oriente, né, que era o território que pertencia à Rússia. Que pertencia à Rússia, não, que pelo acordo que ela fez com a Rússia, ela tinha que, caso algum dia ela invadisse a Polônia, ela tinha que ceder uma parte para a Rússia e ela não cedeu. Por isso que a Rússia declarou guerra à Alemanha, né? Porque ela não cumpriu o que estava no acordo, no pacto de não agressão, né? O pacto de não agressão entre a Rússia e a Alemanha, gente, não foi só um pacto para não se agredir, não. Foi também um pacto para, se algum dia a Alemanha invadisse a Polônia, a Alemanha tinha que dar um pedaço para a Rússia, que era o pedaço que interessava a Rússia. E a Alemanha não fez isso, entendeu? É, gente, só aqui para título de informação, a guerra, ela no caso, após a guerra, né, a Alemanha, gente, ela vai ser dividida. Ela vai ser dividida em duas partes. No primeiro momento, ela é dividida em 4 partes, né? Mas no decorrer do processo de ocupação, com as forças de segurança, né, dos países que vão fazer com que a Alemanha não tenha mais guerra, estou falando já no final da guerra, né? Depois da guerra, vai ser só os Estados Unidos e a Rússia, que vai ficar em duas partes, né? A Alemanha Oriental vai ser estabelecida pelo socialismo russo e a Alemanha Ocidental vai ser estabelecida a ordem com o capitalismo americano, certo? Gente, falando aqui dos ataques dos japoneses, né, nos Estados Unidos,
O ataque japonês nos Estados Unidos foi um ataque surpresa, né? Foi uma forma que o Japão encontrou para poder ameaçar os Estados Unidos, e porque aquela região que estava sendo explorada pelo Japão era do Japão. O Japão queria mostrar para os Estados Unidos que ele deveria sair dali porque ele estava no bloco, ele estava junto à Alemanha e não mexesse com ele não, porque se mexesse com ele estava mexendo com a Alemanha. E foi lá, bombardeou os Estados Unidos, né? Em 1941, em dezembro de 1941, e em seguida os Estados Unidos já declara guerra ao Japão, porque aquela região que o Japão estava explorando era a região também que os Estados Unidos tinham interesse. Tinha alguma coisa de metal lá, petróleo, ferro, bauxita, cobalto, substâncias energéticas, né, que poderiam fornecer algum tipo de energia para os Estados Unidos, que era de interesse americano. Mas os japoneses já estavam lá explorando. Então os japoneses queriam apenas afugentar os americanos e, pelo contrário, arrumaram confusão, né, grande, que depois os Estados Unidos vai soltar duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que ele vai ver que a guerra, os Estados Unidos entram na guerra em 1942, gente. Os Estados Unidos vai passar 3 anos na guerra. Então, os Estados Unidos ele não vai passar 2 meses na guerra, ele vai passar mais da metade do tempo que a guerra durou. A guerra durou mais de 6 anos, 6 anos e 1 dia. Os Estados Unidos passou mais de 3 anos na guerra. Então, os Estados Unidos, quando percebeu que a guerra ia se prolongar por muito tempo, ele já tinha a bomba atômica, né? Ele soltou duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, matou quase 300 mil pessoas. Então isso foi apenas uma demonstração de poder para mostrar para o mundo que quem estava mandando agora seria ele. Não seria mais a Inglaterra, que era o país que já há muitos anos vivia apitando, né, na economia mundial, nessa questão militar. Então os Estados Unidos, nesse momento, ele se projeta, né? Gente, examinando aqui essa parte, o dia D, né, na Normandia, na França. É o dia que a França é liberta, né? O dia que a França é reconquistada pelos europeus, pelos ingleses e americanos. Os americanos vão fazer um acordo lá com a Inglaterra, né, para chegar de uma vez, né, pelos mares franceses, 150 mil soldados e 50 mil veículos blindados, né, para poder atropelar os 50 mil soldados alemães que tem lá dentro da França, que tinham invadido a França, né? Então esse dia vai ser considerado o dia D, o dia decisivo, né, para poder libertar a França. Por isso é chamado dia D. E esse ponto aí, gente, que eu acabei de explicar, ele está aqui na 111, ó. Vamos observar isso aí, né? Gente, olha, eu já pulei aqui para a parte do conteúdo que fala de Vargas, aqui na página 119, né? O capítulo aqui que fala da era Vargas, autoritarismo e reformas sociais. Vamos aqui para a página 119, né? Do governo de Vargas. Ó. Desde, desde a Revolução de 1930, ocorrida em outubro daquele ano, o Brasil era governado por Getúlio Vargas. O Congresso Nacional foi fechado, olha aí o que ele fez. O novo governo recebeu o nome de governo provisório, pois seria exercido somente até o dia que fizesse a nova Constituição. Essa nova Constituição, gente, ela só foi feita em 1934, certo? Onde ele colocou várias coisas importantes, como o voto secreto, né? É, a criação de leis trabalhistas, é, universidades, criação de reitoria de universidades, hospitais, né, regionais, a divisão dos ministérios, né? Várias coisas importantes foram feitas, né, dentro dessa Constituição. Nós temos aqui, gente, que nesse momento, quando Getúlio Vargas assume o poder, gente, ele enfrenta uma crise, né, econômica muito grande no mundo, a crise de 1929, né, o crack da Bolsa de Nova York, né, e os Estados Unidos tinham parado de comprar o café brasileiro e os produtores de café brasileiro estavam continuando produzindo café. Então foi uma época em que a produção do café estava a todo vapor. E os cafezais, né, cada dia produzia mais, os cafeicultores cada dia produzia mais, aumentava mais a produção e armazenava mais café. E o café começou a cair de preço. O que foi que Getúlio Vargas fez? Ele comprava o café e queimava.
Essa coisa de comprar café e queimar já vinha acontecendo desde 1906, né, pelo Convênio de Taubaté. Os presidentes que vieram desde 1906, eles compravam o excesso do café e queimavam. Não foi só Vargas, não, né? Vargas apenas deu continuidade, né, ao que já vinha acontecendo há muito tempo. Gente, um ponto aqui que eu queria que vocês olhassem aqui na página 127, que fala aqui da ditadura do Estado Novo, né? O Estado Novo, gente, foi um momento em que o Brasil viveu uma ditadura por Getúlio Vargas, né? Estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial na Europa. Inclusive o Brasil, o Getúlio Vargas, ele tinha uma certa simpatia pelo fascismo italiano, pelo nazismo alemão, né? Inclusive teve até a mulher, Olga Benário, que era esposa de Luiz Carlos Prestes. Ele enviou ela para lá porque ela era comunista, né? Era esposa de um comunista, sabendo que o marido dela foi um tenente que ajudou Getúlio Vargas a chegar no poder, né? Só que depois ele foi exilado, né? E ele voltou convertido ao comunismo. Ele se filiou ao Partido Comunista Russo e fundou um Partido Comunista aqui no Brasil. E depois ele foi perseguido por Getúlio Vargas, ele foi exilado também. Ela, como ela ficou por aqui, depois ela foi pega e foi mandada para a Alemanha, lá ela foi morta, certo? Inclusive teve até uma bebezinha, uma filha, né, que veio morar aqui no Brasil, ser criada pelos avós, e, e ela se tornou professora de história, que é a chamada Anita Prestes, né? Se eu não me engano, ela está viva ainda, né? Talvez ainda dê aula na universidade. Está muito velhinha, né? Gente, nós temos aqui outro ponto importante que a gente deve examinar, que é a industrialização, né? Industrialização brasileira por parte do Vargas, aqui na 128. Aqui a gente fala que na criação das indústrias feitas por Vargas, né? A Vale do Rio Doce, a Companhia de Siderúrgica Nacional, né? A CSN, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a criação do Conselho Nacional de Petróleo, né? A Petrobras também, né? A Hidrelétrica de São Francisco, né? Várias empresas é, que, que foram criadas por Getúlio Vargas, né? Dê uma olhadazinha nisso aí, por favor. Fechando essa parte aqui de Vargas, ó, a gente vê aqui ainda na 127 o Departamento de Imprensa e Propaganda, um departamento que ele criou, gente, para fazer a propaganda do governo dele, né? Depois ele passou a perseguir as pessoas que eram opositores a ele, né? Isso na 127, né? Foi chamado DIP, né? Getúlio Vargas, gente, em 1945, quando termina a guerra, ele vai ser pressionado pelos Estados Unidos a entregar o governo, né? E Getúlio Vargas, ele, aqui na página, começa aqui na página 130, certo? Essa parte aí que eu estou falando. E ele vai ser pressionado a entregar o governo, gente, em 1945. Ele se candidata à presidência, só que ele não ganha, né? Quem ganha é o general Dutra, que é o candidato da oposição, e vai começar o período que a gente chama de redemocratização, né? A redemocratização de general Dutra se candidata, aqui na 132, e ganha as eleições. Getúlio Vargas vai ficar lá de molho, né, esperando que ele vai se candidatar somente em 1950. Em 1950 ele vai se candidatar e vai ganhar. E vai ficar até 1953, quando ele se suicida, né? Gente, falando aqui da Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria? Comecei aqui na página 138, né? A Guerra Fria, gente, 138 já. Continuando aqui na 139, a Guerra Fria, gente, foi uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Por um lado, os Estados Unidos pressionavam o mundo a seguir as ideias do socialismo dele, por outro lado, os Estados Unidos pressionavam a parte que era influenciada por ele, né? A seguir o capitalismo, né? Então isso ficou conhecido como Guerra Fria. E a Guerra Fria, gente, ela não teve assim uma disputa frente a frente, Estados Unidos e a Rússia, né? Teve disputas assim, por exemplo, teve uma coisa que a gente chama corrida espacial, né? Não sei se está por aqui por perto, né? Aqui nessa página, gente, só um detalhe, ó. Aqui nessa página 142, a gente vê aqui, ó, o plano Marshall, né? O plano Marshall, né? Eu chamo plano Marshall, tem gente que chama plano Marshall, que foi o plano que os Estados Unidos ofereceu para a Europa ser reconstruída, né? Emprestando dinheiro a juro, né? Fundou o Banco Mundial, o FMI e tal, né? Aí o tratado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte foi um pacto militar feito entre os Estados Unidos
e os países que tinham vencido a guerra, né? A Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, Canadá, principalmente esses países aí, né? Depois, lá na frente, gente, a Rússia ela vai fazer um pacto com ela também, né? Com o bloco dela, que é o Pacto de Varsóvia, ó. Aqui na 143 fala do Pacto de Varsóvia, que isso também vai promover uma certa ameaça, uma certa preocupação dos Estados Unidos, né? Porque a Rússia está criando um bloco para ela, né? Separado. E para finalizar, gente, a gente fala aqui da corrida armamentista, né? Cadê a corrida armamentista? Que foi os Estados Unidos, o Muro de Berlim, a divisão do Muro de Berlim, né? A capital, Berlim, foi dividida por muro, né? A corrida armamentista e a corrida espacial foram duas corridas, tipo assim, para ver qual país produzia mais, qual país tinha mais força, né? Força militar, força de armas, né? Aqui na 145. E a corrida espacial, gente, eu não sei onde é que. Aqui, pronto, aqui a parte que fala corrida espacial, 147. A corrida espacial foi uma forma que os Estados Unidos também achou para concorrer com a Rússia, né? A tentativa de chegar à Lua, tal, né? Então isso foi um gasto muito grande. Aqui tem a Laika, né? Foi o primeiro ser vivo a entrar no espaço sideral. Como os soviéticos ainda não sabiam controlar a entrada da nave na atmosfera, Laika morreu no espaço, né? A bichinha. Depois eles enviaram o macaco, né, gente? O macaco ele chegou vivo, né? Pois é, gente. Então vamos dar um likezinho aí, né? Se inscrever no canal para ajudar a gente. Eu quero segurar esse canalzinho até onde der aí pra gente ficar todo ano, todo semestre, a gente ficar bimestre, né? A gente ficar passando essas revisões para facilitar a vida de vocês, né? Pois é, gente. Eu desejo aí que vocês façam uma boa prova. As férias estão chegando, né? Boas férias para vocês. E se Deus quiser vai dar tudo certo, viu, gente? Valeu.